Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do meu canal Crochetando com a Val. Gente, olha o que temos para o passo a passo de hoje. Esse lindo barrado tulipinhas. Que maravilhoso que ficou esse barrado, gente. Olha essa combinação de cores. Eu amei essa combinação de cores que eu usei aqui para poder fazer esse barrado. Ó, vim filmar mais de perto para vocês poderem ver, gente, como que ficou bonito esse barrado. Bem facinho de fazer, muito fácil, olha que lindo. E essa estampa também, olha que linda é essa estampa, gente. Ficou bem bonito esse pano de prata. Lindão. Ó, maravilha, gente. Vou falar para vocês a numeração da linha que eu usei, tá? A numeração dessa linha é 295 Tex, é linha Anne. Eu usei a agulha 1,75 milímetros, tá, pessoal? Aqui eu trabalhei com dois tipos de ponto. Aqui na parte do barrado eu fiz o caseado quadradinho e aqui na lateral eu fiz o caseado ponto V. Aqui nessa lateral. Na lateral, aqui nessa parte de cima aqui também, ó, fiz o ponto V. Somente aqui na parte do barrado, somente aqui na parte do barradinho que eu fiz o caseado quadradinho aqui, ó. Gente, e é bem fácil de fazer esse barrado, porque aqui nessa parte do barradinho não precisa ter a quantidade assim certa para poder fazer o barrado. Qualquer quantidade que vocês fizerem aqui de caseado no barradinho vai dar certo, tá? Olha aí que lindo, gente. Já vou pedir para você que ainda não é inscrito, se inscrever aqui no meu canal, para você deixar também o seu like para estar me ajudando, tá? Gostaria de pedir para você também deixar passar o anúncio para estar me ajudando. Quem puder deixar passar o anúncio, gente, vai estar me ajudando bastante. Espero que vocês gostem. Ative também o sininho das notificações para vocês não perderem nenhuma novidade aqui do meu canal, tá, gente? Muito obrigada pela presença de vocês aqui. Espero que vocês gostem. Gostaria também que vocês deixassem um comentário para eu poder saber a opinião de vocês, o que vocês acharam dessa combinação de cores. Gente, espero que vocês gostem. Gente, estou muito assim maravilhada como que ficou bonito esse pano de prato. Ficou muito lindo. É bem facinho de fazer, é um passo a passo bem completo que eu gravei, por isso que o vídeo ficou grande, tá, gente? Que é um passo a passo bem completo, bem explicado, para você que talvez está iniciando, para você poder conseguir fazer esse barrado aqui juntamente comigo, tá bom, gente? E é isso. Bora para o passo a passo de hoje. Olá, gente. Vamos então começar aqui o nosso barradinho aqui no pano de prato. Separei aqui as três cores que eu vou estar usando para essa combinação de cores, tá, gente? Essa cor aqui, gente, eu não sei dizer para vocês que cor que é essa, tá? Ela é toda mesclada de branco com preto. Não sei dizer para vocês qual é a cor que veio na embalagem, porque já tempo que eu comprei. Aí mas vou estar usando essa linha mesclada. Esse verdinho aqui para os galinhos, né, para simbolizar ali as folhinhas. E esse rosinha aqui para poder fazer as tulipas. Vai ser essas três combinações de cores. A agulha 1,75 milímetro e um cortador para estar cortando. Ou tesoura, que vocês tiverem, tá? O bico eu vou fazer todo com esse mesclado aqui de branco com preto. Para começar, vou virar aqui o meu pano pro lado certo, né? De onde a gente sempre tem que começar. Aqui nesse cantinho é onde eu vou estar prendendo o fio. Deixa eu abaixar um pouquinho aqui o meu tripé. Vou baixar ele mais um pouquinho para ficar melhor, né? Para dar para vocês verem direitinho. Ó. Nessa parte aqui, gente, para poder prender aqui no cantinho do pano, quem quiser fazer um pontinho inicial para poder prender,
pode fazer também, tá? Deixa eu só ajeitar aqui prontinho, tava ajeitando aqui um pouquinho, para poder ficar certinho aqui a filmagem. Eu costumo prender de duas maneiras, tá? Quem quiser fazer tipo uma laçadinha inicial assim, ó, fazer um pontinho inicial, desse jeito, dá certo também. Ó, igual aqui eu fiz um pontinho, fiz aqui um pontinho, e eu posso estar fazendo isso aqui, ó. Fiz o meu pontinho, agora eu vou vir aqui no cantinho do pano, eu vim nesse cantinho, vou buscar o meu fio lá atrás, busco ele lá atrás e puxo aqui pro lado, ó. Trouxe ele aqui pro lado, agora eu vou buscar o fio e vou passar por dentro dessas duas alcinhas aqui, eu passo dentro com o fio. Fazendo aqui o pontinho inicial aqui, ele fica bem fixo aqui. E tem pessoas que gostam de amarrar aqui no cantinho, também que dá certinho. Vou fazer uma, duas, três correntinhas para poder chegar aqui no cantinho. Nessa parte aqui, às vezes, esse cantinho aqui, às vezes fica um pouquinho duro para poder furar com a agulha. Às vezes eu costumo até usar uma agulha de tapeceiro para poder furar o cantinho do pano, para poder passar com a agulha. Mas aqui foi tranquilo, ó. Formou duas alcinhas, vou fazer aqui um pontinho baixo. Gente, vocês não reparam nessa parte aqui do meu pano não? Porque essa parte aqui ele veio sem bainha, né? Eu comprei esse pano, ele veio feita a bainha nas lateral e essa parte aqui dele vem sem a bainha, mas aqui não atrapalha fazer o bico não, dá certinho também. Vou fazer uma, duas, três correntinhas. Vou descer aqui onde eu iniciei. Vou buscar o fio lá atrás. E aqui vou prender com um ponto baixo alongado. Formou aqui meu primeiro caseado. Agora eu irei fazer uma, duas, três correntinhas. Pera aí, gente, eu fiz errado, tá? Não tá certo. Essa parte aqui, gente, essa parte do barrado, eu vou fazer o caseado quadradinho. Somente nas laterais que eu vou fazer o bico V, tá? Fiz aqui três correntinhas. Faço o distanciamento aqui entre um caseado e outro. E faço um ponto baixo. Sabe qual é o bom desse barrado? Que não precisa ter quantidade certa para ele dar certo. Se vocês, não importa a quantidade que vocês fizerem, vai dar certo. Seja uma quantidade de número par ou ímpar, ele vai dar certinho, tá? Então, nessa parte aqui, vocês não precisam se preocupar. A quantidade que vocês fizerem vai dar certinho também esse modelo de barrado. Fiz três correntinhas, venho aqui e prendo com um ponto baixo alongado. Uma, duas, três correntinhas, distanciamento. Essa parte aqui sempre faz assim, conforme eu vou fazendo eu vou ajeitando. Três correntinhas. Agora faço um ponto baixo alongado. Uma, duas, três correntinhas, um ponto baixo alongado. Eu só vou seguir colocando os caseados dessa maneira. Eu vou ir fazendo o meu até chegar aqui. Quando eu estiver quase finalizando aqui a carreira, eu vou mostrar para vocês como que eu faço para poder finalizar essa carreirinha, tá? Gente, já fiz aqui essa parte aqui onde vai ser feito o barrado. Agora, chegando aqui no cantinho, esse cantinho eu faço normalmente, igual fazer um caseado assim, ó. Eu faço aqui as três correntinhas. Vou vir aqui no cantinho do tecido, vou dar um furinho, vou buscar o fio passando por esse buraquinho.
Às vezes pode acontecer isso aqui, o fio às vezes fica querendo agarrar, quer dizer, o ganchinho da agulha fica querendo agarrar aqui no pano. Prontinho. Fiquei com duas alcinhas, vou fazer um pontinho baixo. Agora eu vou fazer uma, duas, três correntinhas. Agora eu vou virar aqui para essa lateral aqui do pano. Agora a partir dessa parte aqui agora que eu vou fazer os pontinhos V. Vai ser a partir dessa parte aqui que eu vou fazer os pontos V. Fiz aqui as três correntinhas. Agora eu vou vir aqui onde eu fiz o ponto baixo alongado, faço um ponto baixo. Faço um ponto baixo. Agora eu vou fazer duas correntinhas. Os meus pontos V eu vou fazer com duas correntinhas, tá, gente? Ó, esse cantinho fica assim mesmo, sempre no cantinho fica assim. Caso vocês quisessem fazer todo em pontos V, deixa que uma outra hora eu vou gravar um passo a passo ensinando a fazer tudo em ponto V, até essa parte aqui, tá? Aqui mesmo, eu já vou descer com a minha agulha, aqui nesse mesmo lugar, ó. Eu desço com a minha agulha e vou fazer um Vzinho aqui dentro. Ó, fiz aqui o meu Vzinho, eu sempre faço assim. Fiz um V, fiquei com uma alcinha aqui na agulha. Agora eu vou fazer um distanciamento para poder fazer outro V. Eu faço um distanciamento assim, busco o fio, alongo ele, eu tenho que alongar ele um pouquinho assim, eu não posso deixar ele muito embaixo não, porque senão vai ficar dobrando, né? Ó, eu alongo ele um pouquinho para ele não ficar dobrando nas beiradinhas. Eu busco o fio, passo por dentro dessas duas alcinhas, faço uma, duas correntinhas. Vou descer novamente aqui onde eu acabei de fazer o ponto baixo, ó, desço aqui, busco o fio e faço aqui um pontinho baixo. Ó, fiz aqui o meu outro Vzinho, gente. Como é essa linha que eu tô usando aqui, ela é mesclada de branco com preto, agora chegou na parte branca, eu acho que quase não vai dar para vocês poderem ver, né? Mas eu venho aqui no próximo, ó, fiz um Vzinho, agora eu sempre faço distanciamento assim, ó. Venho aqui, busco lá o meu fio lá atrás, alongo ele cá pra frente. Vou alongar ele aqui, eu vou ajeitar. Aqui eu vou até alongar ele mais para ele não querer ficar dobrando. Ó, alonguei ele aqui, pontinho baixo, uma, duas correntinhas. Venho aqui no mesmo lugar e ponto baixo. Fiz aqui outro ponto V. Agora faço aqui o distanciamento novamente. Alongo esse fio. Uma, duas correntinhas. Volto aqui e faço um ponto V. Vai ficando assim, gente. Só que aqui eu acho que era para mim estar usando uma linha escura para dar para vocês verem melhor. Mas na hora que eu chegar na parte da linha mais escurinha, vai dar para vocês verem melhor o ponto V. Eu acho que deve estar dando para vocês verem, né? Como é que faz o pontinho V. Ó, fiz aqui um ponto V, aí faço o distanciamento, busco o fio, ó, alongo esse fio, tiro essas duas alcinhas, faço uma, duas correntinhas, vou descer novamente aqui, busco o fio novamente, alongo ele, agora eu cheguei na parte da linha escura. Tiro essas duas alcinhas, ficando assim, não precisa nem de fazer correntinha de separação. Venho aqui, faço o distanciamento novamente, alongo esse fio, ponto baixo, duas correntinhas, desço aqui no mesmo lugar, alongo o fio, ponto baixo, distanciamento novamente, alongo o fio, laço, uma, duas correntinhas, mesmo lugar,
ponto baixo alongado, ó, vai ficando assim. Olha que gracinha que vai ficando, gente. Fica um charme. Apesar dessa linha ser clara, mas dá para poder ver direitinho. Eu acho que deve estar dando para vocês verem também pela filmagem, ó. Alongo o fio, tira essas duas alcinhas, duas correntinhas, volta aqui no mesmo lugarzinho, busco o fio, alongo, tira essas duas alcinhas. Ó, vai ficando assim meus Vzinhos. Ó, como é que vai ficando os Vs. Vou fazer aqui mais um, tá? Distanciamento, alongo o fio, tira as duas alcinhas, duas correntinhas, volto no mesmo lugarzinho, alongo o fio de novo, tiro essas duas alcinhas. Distanciamento, ó, sempre fazendo um distanciamento assim, dá uma distância, ó. Tiro essas duas alcinhas, duas correntinhas, volto aqui nesse mesmo pontinho, alongo esse fio assim, para ele não ficar dobrando nas beiradinhas, tiro essas duas alcinhas. Esse é o ponto V, gente. Eu vou seguir por toda essa parte reta fazendo assim, tá? Vou seguir assim. Quando eu chegar cá no finalzinho, aí eu vou mostrar para vocês como é que faz para poder virar para essa outra parte reta. Gente, ó como é que vai ficando aqui essa parte reta. Finalizando aqui, faltando 2 caseados para poder completar. Ó, vou vir aqui fazer outro V. Venho aqui. Faço aqui o distanciamento certinho. Só que aqui já não vai dar para poder fazer o Vzinho. Aqui eu só vou puxar só a primeira perninha do V. Puxei a primeira perninha do V. E sempre nesses cantinhos aqui a gente vai finalizar fazendo um caseado quadrado. Faço 1, 2, faço aqui 3 correntinhas para vir cá pro cantinho. Agora eu vou pegar aqui nesse cantinho aqui desse pano também, ó. Furei o cantinho do pano, busco o fio. Vou fazer aqui um pontinho baixo. Agora eu vou fazer 1, 2, 3 correntinhas. Agora eu vou virar o pano. Agora vai começar, vai fazer aquela voltinha para poder pegar aqui nessa outra parte. Já desço aqui no mesmo lugarzinho aqui, ó, busco o fio. Aqui eu vou fazer diferente, tá? Aqui nessa parte, eu não vou fazer correntinha de separação aqui nesse cantinho, não. Vou desmanchar. Aí vocês podem fazer assim, tá? Só tô com uma alcinha aqui. Já vou descer aqui direto nesse pontinho. E prendo aqui com o pontinho baixo. Agora eu faço 1, 2 correntinhas, desço aqui nesse mesmo pontinho, desço aqui no mesmo lugar, busco o fio. Agora sim eu vou fazer aqui um pontinho V. Fiz aqui um pontinho V aqui nesse cantinho aqui desse caseado. Agora eu faço 1, olha confundindo, gente. Aqui não faço correntinha. Já venho direto aqui, ó, no próximo distanciamento, faço aqui o distanciamento para poder fazer outro V. Alongo o meu fio, laço, tiro as duas alcinhas, agora faço duas correntinhas, volto aqui no mesmo ponto, volto aqui no mesmo ponto, alongo o fio. Ó, essa outra parte aqui do meu pano, gente, veio sem bainha, mas dá para poder fazer, porque apesar de não ter vindo com a bainha, aqui ele não desfia, né? Não desfia, aí dá para poder fazer assim também. Alongo aqui, ponto baixo. Faço o distanciamento novamente. Alongo o fio. Faço o pontinho baixo e já faço duas correntinhas. Volto aqui no mesmo lugar. Faço o outro ponto V. Vai ficando assim. Olha que gracinha que vai ficando.
Novamente faço o distanciamento, ó, para poder formar o V. Alongo o fio. Faço um pontinho baixo. Uma, duas correntinhas. Venho aqui, faço o V. O meu aqui nessa parte, ele fica querendo enrugar um pouquinho, gente, é porque essa parte tá sem bainha. Faço aqui o distanciamento de novo, ó. Busco o meu fio, alongo, tiro essas duas alcinhas. Uma, duas correntinhas, volto aqui no mesmo lugar, alongo o fio, faço um ponto V. Aqui, toda vez que eu vou fazendo um pontinho V, nessa parte aqui que não tá com a bainha, eu sempre vou ajeitando ele para poder ficar certinho, gente. Sempre vou ajeitando para ficar certinho, tá vendo? Agora eu venho novamente, ó, faço aqui o distanciamento, busco o fio, alongo ele aqui, ó, para ele não ficar dobrando, alonguei. Já tiro essas duas alcinhas, faço uma, duas correntinhas, volto aqui no mesmo ponto e faço outro ponto V. Ó. Só vou seguindo assim, gente, vou fazer desse jeito em volta de todo o pano, tá? Eu vou fazer aqui, quando eu chegar aqui, eu volto novamente para poder mostrar para vocês, tá? Gente, terminei de fazer essa parte reta aqui todinha, olha como é que fica. Desse jeito aqui os Vzinhos. Agora, para poder fazer esse cantinho aqui, eu vou descer para cá para poder iniciar. Ó, vou vir aqui nesse cantinho, venho nesse cantinho, busco o meu fio, ó, trago ele para cá, já vou fazer um pontinho baixo. Agora eu vou fazer uma, duas, fazer só duas correntinhas aqui, porque tá bem pequenininho aqui esse espacinho. Então, fiz só duas correntinhas aqui. Mas se de vocês ficar maiorzinho, o espacinho vocês faz três, tá? Aí agora eu pego, vou puxar esse fiozinho aqui no cantinho do pano. Duas alcinhas aqui, tiro essas duas alcinhas com pontinho embaixo, ó. Essa parte reta aqui tá pronta. Agora eu vou, tá faltando, para terminar de fazer o bico aqui nesse pano, tá faltando somente essa parte reta aqui maior, para poder terminar de fazer. Agora, já vou laçar o meu fio, desço aqui, ó, onde eu fiz o pontinho baixo, alongado, faço outro ponto alongado aqui, ó. Só que aqui eu fiz errado, ali eu lacei o fio, eu acabei esquecendo, lacei aqui como se eu fosse fazer um ponto alto. Ó, mas tá aqui com uma alcinha, vou descer aqui. Agora eu vou e tiro esse ponto. Faço uma, duas correntinhas e aqui volto novamente aqui dentro, ó, desse ponto. Faço aqui um Vzinho, fiz um V aqui nesse cantinho, ó. Ficou com dois V aqui nesse canto. Agora já faço aqui o distanciamento. Novamente, faço o distanciamento, alongo o fio, tiro esse ponto, duas correntinhas, volto aqui nesse mesmo ponto, alongo o fio, tiro essas duas alcinhas, ó, tirando aqui esse ponto, formou o V. Distanciamento, alongo o fio novamente, tiro essas duas alcinhas, uma, duas correntinhas, desço aqui nesse mesmo ponto, alongo o meu fio, tiro essas duas alcinhas, fiz outro ponto V. Tá vendo? Agora falta somente essa parte reta aqui para começar a fazer o barradinho. Vem aqui novamente, alongo esse fio, duas correntinhas, volto aqui no mesmo ponto. Deixa eu puxar mais um pouquinho o meu fio,
alongo esse ponto, tiro essas duas alcinhas, pontinho V novamente formado. Dou distanciamento novamente, alongo o fio, uma, duas correntinhas, volto aqui nesse mesmo ponto e tiro essas duas alcinhas. Eu vou ir seguindo, gente, até chegar aqui no finalzinho, tá? Quando chegar no finalzinho, aí eu faço para vocês como que faz para poder fazer a união aqui do final com o início aqui, tá? Gente, finalizando aqui essa parte reta, vou mostrar para vocês como é que eu vou fazer aqui, tá? Vou descer aqui para poder fazer um outro V. Alongo o meu fio novamente. Aqui ainda vai caber mais um Vzinho, ó. Desço aqui, um Vzinho. Agora nesse trecho aqui, ó, eu já venho aqui, tá vendo? Ainda vou fazer mais um V aqui, ó. Para fazer esse V, eu vou pegar aqui dentro já desse cantinho. Alongo. Faço duas correntinhas. E agora, para poder finalizar aqui, ó, eu vou prender, ó, eu posso estar prendendo aqui onde eu fiz a primeira correntinha, ou eu posso vir aqui por baixo, ó. Venho aqui por baixo desse ponto aqui, busco o meu fio passando aqui por baixo desse ponto e fecho aqui com um baixíssimo aqui por dentro. Ficando assim. Tá pronto. Essa parte do caseado aqui tá toda prontinha. Agora vamos iniciar a parte do barrado. Deixa eu só ajeitar aqui o pano para eu poder mostrar para vocês como que vai ser feita agora a parte do barrado, que é bem facinho, gente. A parte mais demoradinha que tem é só passar o bico em volta do pano, porque a parte do barrado assim é tão gostosa de fazer essa parte. Ó, agora eu vou caminhar com ponto baixíssimo até esse primeiro pontinho baixo que eu fiz aqui, ó. Vou caminhar com ponto baixíssimo até ele. Eu venho pegando aqui por entre as correntinhas que eu fiz aqui para poder subir. Ó, venho aqui nessa correntinha, ponto baixíssimo. Venho aqui na próxima correntinha, ó, passo com a minha agulha dentro dela, busco o fio, busco o meu fio passando dentro dela, faço um ponto baixíssimo. Venho aqui na próxima correntinha, um ponto baixíssimo. E agora chego aqui no pontinho baixo, faço um ponto baixíssimo também. Venho com a minha agulha aqui dentro desse pontinho, busco o fio e ponto baixíssimo. Cheguei até o cantinho, agora eu vou subir 6 correntinhas. Vou subir uma, duas, três, quatro, cinco, 6 correntinhas, vou laçar. Vou vir aqui no ponto baixo, ó, alongado, e vou fazer um ponto alto sobre ele, ó. Pego aqui por debaixo dele aqui, ó, dessa alcinha, busco o fio, alongo ele para poder formar o ponto alto. Tiro duas vezes esse ponto, fiz aqui o ponto alto. Ó, fica assim, tá vendo? Vai formar quadradinhos vazios. Agora eu vou fazer novamente uma, duas, três. Eu falei, vou fazer novamente, mas eu fiz aqui 3 correntinhas de separação. Venho aqui no próximo ponto, ó, venho aqui nesse ponto baixo alongado e faço um ponto alto. Eu sempre, quando eu vou fazer a minha correntinha de separação aqui, gente, eu sempre faço com 3 correntinhas. Se vocês tiverem o costume de fazer com 5 correntinhas, quer dizer, se vocês tiverem o costume de fazer com 2 correntinhas de separação, aqui nesse início é só vocês subirem 5 correntinhas, que 3 vai dar a altura de um ponto alto e 2 vai servir de separação. Eu subi 6 porque 3 vai dar a altura de um ponto alto e 3 vai ser de separação. Eu sempre faço assim, porque se eu não faço assim, o meu fica fica repuxando. Se eu colocar 2 correntinhas de separação aqui, o meu fica repuxando. Aí eu sempre faço com 3 correntinhas. Faço novamente aqui 3 correntinhas, laço o fio, venho aqui no próximo ponto, faço um ponto alto,
uma, duas, três correntinhas laço. No próximo ponto, um ponto alto, uma, duas, três correntinhas laço. No próximo ponto, um ponto alto, uma, duas, três correntinhas laço. No próximo ponto, um ponto alto. Eu vou seguir assim até o finalzinho dessa carreira. Vou colocando três correntinhas de separação e vou colocando ponto alto sobre cada ponto aqui até o finalzinho da carreira. Quando eu finalizo, quando eu chegar aqui nesse ponto, aí eu venho para mostrar para vocês. Olha como é que vai ficando, gente. Assim vai ficando a minha primeira carreira aqui de bloquinhos vazios. Agora, quase finalizando aqui, vou fazer as três correntinhas. Uma, duas, três. Agora eu vou fazer aqui o último caseado dessa carreira. Vou vir aqui onde eu fiz o meu primeiro pontinho baixo aqui no cantinho. Aqui, nesse pontinho aqui no cantinho, aqui eu venho com a minha agulha, busco o fio e faço um ponto alto. Finalizando assim essa carreira. Agora, gente, como as próximas carreiras elas são repetitivas, eu vou precisar fazer 3 carreiras dessa de quadradinhos vazios, né? Para poder formar a minha redinha. Mas nessa parte aqui, se vocês quiserem fazer maior, vocês podem estar acrescentando a quantidade de carreiras, tá? Porque sempre para poder iniciar uma carreira e finalizar, sempre vai ser da mesma maneira. Por exemplo, finalizei essa carreira, agora eu vou subir 6 correntinhas, ou vocês podem subir 5, tá? Se vocês têm costume de fazer o distanciamento do caseado de vocês, se vocês têm costume de fazer com 2 correntinhas, é só vocês subir 5 correntinhas. Como eu faço meu distanciamento aqui com 3 correntinhas, então eu vou subir 6. Uma, duas, três, quatro, cinco, 6 correntinhas. A cada carreira que eu for iniciar, sempre eu vou subir 6 correntinhas. Agora, acho que já viro já o pano pro lado contrário, pro lado de trás. Aí agora eu já vou vir trabalhar novamente ponto alto sobre ponto alto. Vou laçar. Eu venho aqui nesse ponto alto. Vou pegar aqui por baixo das duas alcinhas dele, busco o fio e faço um ponto alto. Quando assim. Faço uma, duas, três correntinhas, laço. Venho no próximo ponto alto. Um ponto alto. Uma, duas, três correntinhas, laço. No ponto alto, um ponto alto. Cada carreira que a gente for fazendo vai ser assim. Trabalhando ponto alto sobre ponto alto, com 3 correntinhas de separação. Ou 2. Se vocês têm o costume de fazer 2 correntinhas de separação, vocês fazem com 2, tá? Quem tem o costume de fazer com 3 correntinhas de separação, faz com 3. Igual eu faço com 3, ó. Faço com 3 correntinhas de separação. Fiz as 3 correntinhas, venho aqui nesse ponto alto e faço um ponto alto. Eu vou fazer assim até eu chegar aqui no final da carreira, para mim poder falar para vocês como que a gente vai fazer o último ponto alto aqui dessa carreira, tá? Ó, gente, finalizando aqui essa carreira, eu vou fazer aqui novamente as 3 correntinhas. Vou laçar. E agora, como aqui eu finalizei aqui na parte onde é a alcinha de 6 correntinhas, sempre eu vou fechar na terceira correntinha, tá? Até mesmo aí você que fez o seu com 5 correntinhas, você vai fechar sempre na terceira. Aí você sempre vai contar aqui do cantinho, você conta de baixo para cima até a terceira correntinha. Deixa eu contar aqui a minha. Uma, duas, três. Aqui na terceira, eu já vou vir com a minha agulha aqui pegando dentro da terceira correntinha.
Eu vou passar com a minha agulha aqui por debaixo das duas alcinhas da terceira correntinha. E aqui eu vou fazer o ponto alto. Sempre quando vocês for fazer, quando chegar na parte das correntinhas, você sempre vai prender na terceira correntinha. E quando chegar aqui no ponto alto, é só prender sobre o ponto alto que dá certinho, tá, gente? Agora, a próxima carreira será a carreira de repetição. Vou fazer o meu aqui com 3 carreiras de quadradinhos, tá? Para poder formar minha redinha. Se vocês quiserem fazer maior, é só vocês seguindo, fazendo mais carreira. Aqui eu vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntinhas novamente para poder iniciar. E agora essa nova carreira que eu vou fazer, ela já vai terminar aqui do lado certinho do pano. Ó, vai terminar pro lado da frente. Mas mesmo se vocês for fazer mais carreiras, terminar do lado contrário, não tem problema não, porque na próxima, quando terminar de fazer a redinha, a gente vai ter que mudar a cor do fio, né? Fiz aqui, já laço, já venho aqui no ponto alto e faço um ponto alto. Ó, iniciando assim uma nova carreira. Vou fazendo aqui para poder adiantar, tá? E já volto para a gente poder dar continuidade. Gente, finalizando aqui essa carreira, voltei novamente, né? Para mostrar para vocês aqui como é que eu vou fazer aqui, tá? 3 correntinhas, laço. Agora eu vou na terceira correntinha, vou fazer um ponto alto, ó. Ponto de baixo para cima, 1, 2, aí vem na terceira, faço ponto alto. Agora, antes de eu cortar o fio, eu vou fazer uma correntinha, só para esse fio não desmanchar aqui, né? Eu faço uma correntinha, igual eu já fiz aqui. Agora eu vou cortar mais ou menos desse tamanho aqui, para na hora... Vou cortar mais ou menos assim, para também não ter desperdício de linha. Corto assim. Prontinho. Essa parte da minha redinha tá pronta. Agora é a hora que eu vou começar a fazer a outra base, que eu vou fazer com o fio verde, antes de fazer a tulipa. Gente, vai ficar linda essa combinação de cores, como vocês puderam ver no início do vídeo, né? Porque provavelmente já vou ter feito para vocês a abertura do vídeo mostrando para vocês o pano de prato prontinho, gente. Olha, vai ficar maravilhoso esse barradinho, tá? Fico feliz se você tá aí acompanhando, tá fazendo junto comigo o barrado. Muito obrigada mesmo de coração, tá? Bora fazer o barradinho. Vou deixar meu fio rosa separado. Eu falei rosa, mas isso daqui parece um pouquinho roxo, né? Mas vou deixar ele quietinho separado ali. E agora já vou começar a trabalhar com o verde. Se vocês... Gente, depois vocês falam pra mim qual a cor que vocês fizeram os seus, tá? Pra eu poder saber que jeito... Pra mim ter mais ou menos uma ideia de como que ficou o de vocês, tá bom? Pra prender, gente, eu vou prender... Né? Aqui tá o lado direito do tecido. Então, nesse cantinho aqui eu vou prender o meu fio. Eu vou vir aqui nesse cantinho, eu vou prender na terceira correntinha. Eu vou contar de baixo para cima, eu vou vir na terceira. 1, 2, aqui é a minha terceira correntinha. Aqui tá o meu fio. Ó, com os dedos aqui embaixo eu seguro a pontinha do fio, para ele não soltar. E já busco esse fio com uma laçadinha aqui por dentro dessa correntinha. Formou uma alcinha, faço uma correntinha. Agora eu vou voltar novamente aqui nessa correntinha onde eu acabei de iniciar, volto nessa mesma correntinha, busco o fio novamente e prendo aqui com o pontinho baixo, só para ele poder ficar bem fixo. Agora eu puxo essa pontinha aqui para poder, como é que eu posso dizer, para poder firmar aqui mais, ó, para prender mais. Agora eu vou fazer apenas uma correntinha. Vou laçar. Agora eu já vou vir direto aqui, gente, nos pontos altos, ó. Em cada ponto alto é onde eu vou começar a trabalhar os V's, os pontos V's. Venho aqui nesse ponto alto, busco o fio, vou fazer um ponto alto. Vou fazer duas correntinhas,
Vou laçar o fio, vou vir novamente aqui nesse mesmo ponto e vou fazer outro ponto alto. Fiz o ponto alto, formou aqui o meu primeiro Vzinho aqui dessa carreira. Então, aqui no início, eu prendi com uma correntinha, fiz um ponto baixo, subi uma correntinha, lacei, vim direto aqui e fiz um V. Laço, aqui eu não vou precisar fazer correntinha de separação, vem laço, venho aqui no próximo ponto alto, faço um ponto alto, duas correntinhas, fiz duas correntinhas, laço, venho aqui no ponto alto, faço um ponto alto. Laço, venho no próximo ponto alto, faço primeiro um ponto alto, duas correntinhas, laço e venho novamente aqui nesse ponto, um ponto alto. Vai ser somente assim, gente, trabalhando para cada ponto alto que eu tenho aqui, ó, eu vou fazer um ponto V. Aqui não é necessário fazer correntinha de separação não, tá? Fiz aqui esse V, já laço, venho direto aqui nesse ponto alto e faço ponto alto. Duas correntinhas, laço e no mesmo ponto faço um ponto alto. Laço, no próximo ponto alto faço ponto alto. Duas correntinhas, laço e no mesmo ponto um ponto alto. Formou aqui o meu outro Vzinho. Eu vou fazer assim até o final da carreira, tá? Quando eu vou fazer até chegar nesse ponto alto aqui, vou fazendo até chegar nesse penúltimo ponto alto. Quando eu chegar aqui, eu venho para mostrar para vocês como é que a gente vai finalizar a carreira. Gente, finalizando aqui essa carreira de vez, agora para poder finalizar, restou aqui um ponto alto, só que aqui eu não vou fazer V nele não, tá? Do mesmo jeitinho que eu iniciei, eu vou finalizar, porém essa finalização aqui é um tiquinho diferente, mas não muito. Vou laçar o fio, agora eu vou vir aqui nesse ponto alto e vou fazer meio ponto alto. Para poder fazer o meio ponto alto, ó, é só eu vir aqui nesse ponto alto, busco o fio, fiquei com 3 alcinhas. Agora eu vou tirar todas essas 3 alcinhas de uma vez, laço e já vou passar com esse fio por dentro dessas 3 alcinhas, ó. Venho com o meu fio laçado, formou aqui o meio ponto alto. Agora eu vou fazer uma correntinha e já tá finalizada aqui essa carreira. Agora eu vou cortar novamente o fio. Agora vamos fazer a última carreira, que é a carreira de tulipas. Deixa eu mostrar para vocês verem como é que vai ficando aqui o barrado. Olha, gente, que lindo que vai ficando esse barrado. Olha que lindeza, gente. Tá muito bonitinho, né? Agora aqui já vou posicionar ele aqui novamente, certinho. Agora é hora de estar usando aqui, ó, a minha outra cor. Deixa eu desenrolar ela. Vou prender ela no cantinho, vou baixar um pouquinho o meu tripé, tá? Gente, baixei um pouquinho o tripé para poder ficar melhor para vocês poderem ver. Vou prender o meu fio rosa, eu vou prender aqui no cantinho. Eu vou prender aqui no pontinho baixo que eu fiz cá do início aqui da carreira anterior. Eu vou vir com a minha agulha aqui dentro desse pontinho baixo. Eu vou pegar aqui no meio desse ponto baixo. Agora eu vou buscar o meu fio. Faço uma correntinha, volto novamente aqui nesse mesmo pontinho, busco o fio. Faço um pontinho baixo,
Já vou puxar um pouquinho esse fio aqui para poder apertar aqui esse ponto, né, para ajustar. Agora vou subir uma correntinha, laço, já venho aqui direto dentro do V, gente, e vou fazer 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5. Fiz 5 pontos altos, aí agora eu vou alongar um pouquinho esse fio, vou voltar aqui no primeiro ponto alto. Não posso pegar aqui nas correntinhas não, venho no primeiro ponto alto. Passei com a minha agulha aqui por detrás das duas alcinhas desse ponto, vou buscar a minha alcinha e vou passar por dentro do ponto alto, ó. Peraí que soltou, gente. Vou ter que refazer de novo aqui esse último ponto alto, que acabou soltando. Eu vou fazer aqui novamente esse ponto alto. Alongar mais o fio. Venho aqui no primeiro ponto alto, busco a minha alcinha, vou passar por dentro do ponto alto, ficando assim. Agora eu vou fazer 3 correntinhas, 1, 2, 3. Aqui, gente, formou uma pequena alcinha. Agora aqui eu vou vir no meio da tulipa, ó, vou vir com a minha agulha aqui no meio dela, vou buscar o fio e vou prender essas 3 correntinhas, ó. Fiquei com 2 alcinhas, vou tirar essas 2 alcinhas formando um pontinho baixo. Subo 3 correntinhas. Volto novamente aqui no meio da tulipa, ó, desço com a minha agulha aqui, ó. Busco o fio. Ó, tô com 2 alcinhas na agulha, vou tirar essas 2 alcinhas, fazendo um pontinho baixo. Agora subo novamente 3 correntinhas. Eu faço esse processo por 3 vezes, eu faço 3 vezes, né, as correntinhas para poder prender aqui atrás na tulipa, ó. Venho aqui no mesmo meio e prendo com um ponto baixo. Deixa eu tava aqui alongando um pouquinho mais o meu fio. Só que aqui, gente, desculpa, tá? Nessa terceira correntinha aqui, né? Dessa vez aqui eu vou prender com um ponto baixíssimo, tá? Laço, agora eu vou fazer um ponto baixíssimo. Deixa eu desfazer aqui, tá, pessoal? Deixa eu explicar aqui novamente. Fiz aqui as 3 correntinhas. Agora eu vou descer aqui nessa alcinha atrás da tulipa. Busco o fio e vou prender com um ponto baixíssimo. Dessa vez. Venho aqui, ó. Passei aquela única laçadinha por dentro da alcinha da correntinha. Aí formou esse detalhe aqui, ó. Agora eu vou fazer uma correntinha de separação. Vou laçar. Venho aqui no próximo V e vou fazer outra tulipa. Para cada V vai ser uma tulipa. 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5. Alongo um pouquinho esse fio, que alonguei bem para ele não ter risco de desfazer. Volto aqui no primeiro ponto alto, vou buscar o meu fio alongado, que eu já puxo ele, encurto ele, ó, para ele poder fechar. Passo com esse fiozinho aqui dentro do primeiro ponto alto, já subo 3 correntinhas. 1, 2, 3. Venho aqui no meio da tulipa, busco o fio, faço aqui um pontinho baixo. Um ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas. Fiz as minhas 3 correntinhas, desço aqui nessa alcinha, um ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas. Agora nessa terceira etapa aqui, que agora eu vou fazer um ponto baixíssimo. Venho aqui, busco o fio e faço um pontinho baixíssimo para poder prender essa alcinha de correntinhas. Olha que gracinha, elas ficam assim mesmo, elas ficam bem juntinhas, tá? Faço uma correntinha de separação, laço, venho aqui no próximo V, inicio fazendo 5 pontos altos. 1,
2, 3, 4, 5. Fiz aqui os 5 pontos altos. Alongo um pouquinho o fio, ó. Alonguei ele um pouquinho. Já venho aqui no primeiro ponto alto que eu fiz. Aí eu busco a minha alcinha aqui, ó. Busco ela, passo com ela aqui por dentro desse ponto alto. Já subo 3 correntinhas. 1, 2, 3. Vou voltar aqui dentro da tulipa. Ó, fiquei com 2 alcinhas. Tiro essas 2 alcinhas. Subo 3 correntinhas. Volto aqui dentro da tulipa. Busco o fio. 2 alcinhas. Tiro as 2 alcinhas. Subo 1, 2, 3 correntinhas. Volto aqui atrás na tulipa. Agora aqui eu vou fazer um ponto baixíssimo. Eu já busquei o meu fiozinho, já passo aqui por dentro dessa alcinha da correntinha. Vai ficando assim, ó. Cada tulipa vai formando esse detalhezinho aqui, esse charminho. Faço uma correntinha de separação, laço e inicio. Eu vou fazendo assim, gente, até o final da carreira, mas vou fazer mais uma aqui com vocês, tá? Faço 5 pontos altos, 1, 2, 3, 4, 5. Fiz 5 pontos altos, vou alongar um pouquinho o fio. Vou até alongar um pouquinho mais, só para não ter risco dele desfazer, né? Já vem no primeiro ponto alto, busco essa alcinha, passo por dentro desse ponto e faço 3 correntinhas. Venho aqui no meio da tulipa, busco o fio e faço aqui um pontinho baixo. Subo 1, 2, 3 correntinhas, volto aqui atrás novamente. 2 alcinhas, faço um pontinho baixo. 1, 2, 3 correntinhas. Volto aqui, busco o meu fio, agora eu faço um ponto baixíssimo para poder prender essa alcinha. Na terceira alcinha que a gente for prender na tulipa, já é um ponto baixíssimo. Agora faço uma correntinha, laço e venho no próximo V para fazer a próxima tulipa, gente. E olha que lindeza que vai ficando, gente. Muito lindo, né? Eu vou adiantando aqui. Quando eu chegar aqui na última tulipa, aqui no último Vzinho, quando eu fizer a última tulipa, aí eu vou mostrar para vocês como fazer a finalização dessa carreira. Gente, já fiz aqui a última tulipa. Agora é hora de finalizar essa carreira. Aqui eu não vai ser preciso fazer uma correntinha de separação. Eu só vou laçar o fio e vou vir aqui nesse primeiro pontinho da carreira anterior e vou fazer meio ponto alto. Venho aqui direto aqui nele, ó. Posso pegar aqui por baixo. Vou pegar aqui, peguei aqui nele, busco o fio, vou fazer meio ponto alto. Ó, fiquei com 3 alcinhas aqui na agulha. Agora vou laçar e vou tirar essas 3 alcinhas. Faço uma correntinha e agora é só cortar o fio, gente. Só cortar o fio e fazer os arremates. Para poder fazer os arremates, vocês podem fazer do jeito que vocês já estão acostumados a fazer, gente, mas como ficou bonito esse barrado. Eu tô impressionada com essa combinação de cores, como dá super certo combinar essas cores. Esse preto mesclado com o branco, com essas cores aqui, ficou maravilhoso, gente. Esse barrado ficou muito bonito, uma lindeza. Agora aqui é só fazer os arremates desses fiozinhos. Vou mostrar para vocês aqui como é que eu costumo fazer, tá? Aqui tá o fiozinho, vou trazer esse fio rosa aqui para baixo, ó.
E vou pegar o fio verde e vou unir com o fio rosa. Vou fazer um nozinho, mas primeiro deixa eu trazer mais um pouquinho pra cá o fio. Vou passar aqui esse fio rosa aqui. E aqui vou fazer um nó. Faço um nó. Agora já vou aproveitar e já vou amarrar o fio verde com o fiozinho preto. Deixa eu trazer o fio verde pra cá, pra carreira de baixo. Vou pegar esse fio, passar pra cá. Vou fazer um nozinho. Fiz um nozinho. Olha como é que fica. Agora eu vou esconder esse fiozinho aqui por debaixo desses pontos. Vou esconder, vou colocar um pouquinho de cola também. A cola que eu vou usar é a cola de silicone. Mas se não quiser usar cola também pode deixar assim. Agora aqui eu vou fazer um nó, vou amarrar esses fios junto e depois vou colocar um pouquinho de cola, que eu não vou puxar muito não, para não fazer aqui essa parte ficar torta, não vou apertar muito não. Vou apertar de levinho aqui, esses três aqui tudo junto. Faço assim, aqui é só puxar um pouquinho, como eu apertei um pouquinho demais, aqui é só ajeitar. Vou cortar o fio, esses três fios, depois vou colocar um pouquinho de cola também, tá, gente? Na pontinha de onde eu vou cortar aqui, ó. Ó. Cortei aqui, depois vou pingar um pouquinho de cola, para poder reforçar ainda mais. Ó, do mesmo jeito que eu fiz esse arremate aqui, eu vou fazer aqui também do outro lado, ó. Vou fazer aqui do outro lado. Gente, ficou pronto o pano de prato. Gente, ficou uma gracinha. Olha que lindo que ficou esse pano de prato. Gostei muito dessa combinação de cores. Aqui eu já pinguei um pouquinho de cola, tá até fresquinho aqui, onde é que eu pinguei a cola. Eu utilizei essa cola aqui, que é a cola de silicone. Ó, ficou lindo. Deixa eu mostrar pra vocês essa parte aqui. Olha que lindo que ficou, gente. Lindíssimo. Ó. Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, tá bom, gente? Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, tá? Um forte abraço para cada um de vocês.